E a gente continua falando sobre eleições municipais, agora ao vivo com o advogado eleitoral Vitor Hugo. Bom dia, doutor Vitor Hugo, seja muito bem-vindo. Danusa, bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Brasil Central. Uma honra sempre estar aqui falando de eleição, que é o que a gente sabe falar, a área, advogado eleitoral, e quem ganha com isso é você, telespectador, mais uma vez com a TBC sendo inovadora. Com certeza, hoje, dia 19 de agosto, às 8 horas da noite, tem debate aqui na telinha da TBC com os candidatos a prefeito por Goiânia. Doutor Vitor Hugo, qual a importância? A gente viu aí a opinião do povo, mas gostaríamos de saber do senhor da realização desses debates políticos. Bom, Danusa, é o seguinte, a TBC ela já é uma emissora que tenta esclarecer ao máximo o que é a eleição e a importância da eleição para o goianiense, para o goiano, que chega em todo o estado os programas aqui. Nós já tivemos aqui na TV Brasil Central um workshop de eleição em que a população e a imprensa como um todo teve acesso às regras das eleições, o que é uma eleição, a importância da eleição, da justiça eleitoral e a aplicação das normas de uma maneira correta. Hoje é o debate. É mais uma ferramenta que está prevista na legislação eleitoral para que você, eleitor, tenha a melhor convicção na hora de votar. Lembrando que a TV Brasil Central já passou um regulamento, foi aprovado por unanimidade, a legislação eleitoral prevê que esse regramento tem que ser ok, validado por todos, já foi. E eu digo, a importância é a contraposição de ideias, muitos debatedores chegam até o debate com todo o script. Mas chegando lá, a gente consegue perceber o tempo de reação, as respostas, saber quem é quem. Ou seja, quem tem a ganhar, mais uma vez eu digo, é você, telespectador, que também é um eleitor. E o que se espera de um debate, doutor Vitor Hugo? O que se espera? Se espera que os candidatos eles demonstrem quem eles são. Porque muitas vezes você treina, muitas vezes você tem um marqueteiro por trás, muitas vezes você tem um bom planejador, uma pessoa que faz seu plano de governo, mas no ao vivo, ele recebe o candidato uma pergunta que ele não estava esperando muitas vezes. Então você vai perceber quem ele é de verdade. Ali tem a essência do candidato, a essência do ser humano e a essência da pessoa com que você vai votar. Então, muitas vezes, o eleitor chega a um debate com uma convicção. Aquele candidato me representa em determinadas pautas. Porém, ele sai do debate com uma outra percepção. Tem um outro candidato que expôs melhor ali a sua ideia. Por isso, é uma ferramenta da legislação eleitoral prevista de maneira legítima, em que a TBC cumpriu todos os requisitos para que hoje, às 8 horas, nós tenhamos, vamos dizer assim, o espetáculo do processo eleitoral. E qual a regra da Justiça Eleitoral para o convite, Quem deve participar, quem pode participar dos debates? Quem são os candidatos que obrigatoriamente devem receber o convite? Todos aqueles que estejam num partido com pelo menos 5 deputados federais. Ou seja, vamos dar um exemplo, o Partido Liberal. Ele tem 99 deputados federais na Câmara, no Congresso Nacional. Se tiver um candidato, e tem em Goiânia, do Partido Liberal, ele deve ser obrigatoriamente convidado a estar aqui no debate. Todos que foram, a TBC seguiu essa regra e tem um segundo passo também. Após avançado essa pauta, avançado o convite de todos aqueles que têm candidato com mais de 5 deputados federais no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem um regramento interno. As regras do debate. E essas regras do debate devem ser aprovadas por 2/3 dos candidatos. Aqui nós tivemos a unanimidade, todas as regras foram aprovadas e todos confirmaram a presença. Ou seja, a legislação eleitoral foi aplicada do começo ao fim e, de novo, vamos ter um ótimo espetáculo aqui às 20 horas. Essa mesma regra se aplica para os convites com sabatina? As mesmas regras dessa sabatina, o que as emissoras devem observar? O equilíbrio do pleito. O que é esse equilíbrio? Não dar vantagem a determinado candidato. Então, se você convida o candidato A, deve também convidar o candidato B, o candidato C, o candidato D, para que não haja um desequilíbrio do pleito. Ou seja, eu vou dar determinado espaço para um candidato e vou dar menos para outro. Não, deve ser de uma maneira
homogênea, deve ser de uma maneira igual a todos, para que o pleito eleitoral seja preservado. Ou seja, quais são as regras, por exemplo, de uma sabatina e entrevista? Chamar todos os candidatos. Agora, o debate em si, a obrigatoriedade é para aqueles que têm pelo menos 5 deputados federais no seu partido, lá em Brasília, no Congresso Nacional, até a data das convenções partidárias que já se encerraram no dia 5 de agosto. Exatamente. Na reunião que nós da TV Brasil Central realizamos com todos os assessores dos candidatos a prefeito aqui de Goiânia, convidamos, utilizando essa regra que o doutor Vitor Hugo acabou de explicar para a gente, 6 candidatos para participar do debate, mas todos os 7 que registraram candidatura aqui pela capital vão passar por sabatina aqui na TV Brasil Central, que inclusive começa já dia 22, já na próxima quinta-feira, no programa Mundo em Sua Casa. E não passam por sabatina somente os candidatos a prefeito, mas também teremos sabatinas com os candidatos a vice-prefeito aqui pela nossa capital. Doutor Vitor Hugo, a campanha oficialmente começou no sábado. Exatamente. Ou na sexta? Começou no dia 16. Na sexta-feira. Sexta-feira, então logo depois da meia-noite ali já podia pedir voto explicitamente. Porque nós temos essa figura, Anusa, da pré-campanha. A pré-campanha você não pode pedir voto explicitamente. Por mais que a gente saiba que todos já estão ali, né, pedindo o apoio de maneira velada, sem de maneira tão expressa, né, falar vote em mim, a partir do dia 16, agora de sexta-feira em diante, nós tivemos o período eleitoral de fato, que vai até o dia 6 de outubro, quando se encerra o período eleitoral, a não ser nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores, vamos dar um exemplo, Aparecida, Goiânia, Anápolis, que pode ser que tenha segundo turno, se nenhum dos candidatos a prefeito atingirem mais de 50% dos votos válidos já no dia 6 de outubro. Todos os candidatos a prefeito de todos os municípios tiveram até o dia 15 de agosto para homologar a candidatura lá no Tribunal Regional Eleitoral, né, para falar, ó, a nossa chapa é essa, a gente vai ser candidato com essa pessoa. E 20 cidades aqui do estado de Goiás tiveram somente um prefeito, um candidato a prefeito. A eleição ela é válida somente com um candidato? Como que funciona nesses casos? Eleição válida, sim, já que apenas um candidato apresentou ali o seu plano de governo, os seus documentos, a convenção partidária, nós não podemos de maneira alguma obrigar ninguém, né, a ser candidato. Logo, o candidato único também é válido. E nesse caso, nós já sabemos até quem vai aí controlar aí a cidade, administrar pelos próximos 4 anos, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. É válido, alguns municípios aqui do estado de Goiás estão com candidatura única, já tivemos isso outras vezes e os candidatos, né, têm até aí uma eleição muito mais tranquila, né? Nesse caso, existe alguma regra? O candidato tem que ter um mínimo de porcentagem dos votos válidos ou não? Como que funciona? Nesse caso, fica uma questão até meia complicada, né? O pessoal fala, pô, tem que anular as eleições, porque só tem um candidato, mas não. Nesse caso, não basta ir para a urna eletrônica ali, confirmar pelo menos a maioria ali dos votos válidos, né? Que em maioria das vezes vai ser assim e nós já sabemos quem vai ser o prefeito nos próximos 4 anos. Essa é a praxe e, como eu digo, já aconteceu outras vezes e volta a se repetir, só que dessa vez até num volume maior aqui no estado de Goiás. Tá certo, está aqui com a gente o Vitor Hugo, ele que é advogado eleitoral. Doutor Vitor Hugo, obrigado pela entrevista de hoje, pelas participações diversas aqui nos programas da casa, que faz com que a gente leve ao povo goiano todo esse período de eleições, todo esse processo aí com maior leveza e de forma mais clara à população. Eu quem tenho a agradecer e vou ser aqui um espectador, estarei aqui às 20 horas, né, no debate, que quem tem a ganhar é você, telespectador, que também é um eleitor. Parabéns mais uma vez à TV Brasil Central. Obrigada, um bom dia para o senhor. Obrigado.